Olá, me chamo Lívia Daniela, eu sou aluna do Instituto Nossa Senhora dos Anjos e estou aqui para apresentar um trabalho relacionado a uma atividade extraclasse dirigida pelo professor Ângelo Góes. Bom, a temática que será abordada nesse vídeo é diretamente relacionada aos conflitos ao redor do mundo. Então, o eixo que eu irei analisar agora está voltado para a questão árabe-israelense. Há muito tempo, a gente tem que considerar que os conflitos já são existentes no mundo. E vários são os motivos que ocasionaram esse tipo de guerra ou essas discórdias entre povos e determinadas nações. Entre essas, questões políticas, econômicas, a divisão territorial e até mesmo as etnias. O conflito árabe-israelense, ele ocorre numa região do Oriente Médio desde o final do século XIX. Bom, o principal motivo disso é que todos os israelenses... Voltando, a questão árabe-israelense é um conflito que envolve tanto os israelenses quanto os palestinos. Bom, deve-se considerar que os dois povos dizem que tem um domínio milenar sobre aquele território da Palestina. E com isso surgem diversas guerras, dentre elas 5 grandes que eu irei falar um pouquinho posteriormente. Há décadas, judeus e árabes reivindicam direitos sobre a região da Palestina. A criação do Estado judeu no território da Palestina se deu a partir do movimento sionista que surgiu no fim do século XIX na Europa, na tentativa de devolver aos judeus a região de onde haviam sido expulsos na Idade Antiga. Após a derrota do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial, a região da Palestina ficou sob o domínio dos britânicos, que se comprometeram a ajudar e a construir um Estado livre e independente para os judeus. Até então, o convívio entre povos árabes e as comunidades judaicas era relativamente pacífico, tanto que seus representantes chegaram a propor a instituição de um Estado único, no qual todos teriam liberdade religiosa e política. Essa medida, no entanto, não foi efetivada, porque o Império Britânico pretendia fixar seu domínio naquele território, o que se tornaria mais fácil com a oposição dos povos. Posteriormente, entre as décadas de 1930 e 1940, com a ascensão do nazismo e a constante perseguição dos judeus na Europa, a migração dos povos judaicos para a região da Palestina se intensificou consideravelmente. No entanto, as áreas de assentamento de judeus e palestinos não foram delimitadas. Dessa forma, 2 grupos de características étnicas e religiosas muito distintas se viram obrigados a compartilhar o mesmo território. Nesse período, então, começaram a surgir os violentos conflitos entre árabes e israelenses. Nessa mesma perspectiva, durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram massacrados pelos campos nazistas de concentração. Isso sensibilizou a opinião pública e aumentou o apoio por parte da comunidade internacional à instituição de um Estado judaico. Assim, a recém-fundada ONU, Organização das Nações Unidas, consentiu em 1947 a divisão da Palestina em 2 partes, 57% do território para o Estado judeu e 43% para o Estado árabe. Bom, a partir da decisão tomada pela Organização das Nações Unidas, os árabes que já viviam naquele território não ficaram tão satisfeitos com essa decisão. Então, no ano de 1948, devido às revoltas populares que haviam ocorrido naquele local, a Liga Árabe, que envolve Líbano, Jordânia, Egito, Síria e Iraque, invadiram Israel no intuito de retomar aquelas atitudes de construir um Estado independente ou um Estado único, judaico, e deram início ao que ficou conhecido como Guerra de Independência. Logo após, no ano de 1956, houve a Segunda Guerra Árabe-Israelense. Bom, essa guerra ela estava voltada principalmente para a nacionalização do Canal de Suez, que dificultou ou causou uma barreira para as potências europeias, uma vez que ela impedia a transição entre o Mediterrâneo e o Oceano Índico. E, posteriormente, no ano de 1967, depois dos conflitos que já haviam ocorrido naquela localidade, ocorreu a Terceira Guerra Árabe-Israelense, que ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Foi o conflito mais curto que ocorreu entre árabes e os seus vizinhos. Porém, a consequência foi grande, porque 500 mil palestinos tiveram que fugir daquela localidade.
Bom, nos anos seguintes, em 1973, ocorreu a Quarta Guerra Árabe-Israelense. O nome dado a ela, o intitulado, foi a Guerra de Yom Kippur. O principal desejo era que o Egito e a Síria recuperassem a Península do Sinai e as colinas de Golã, que foram perdidas durante a Guerra de 6 Dias que havia ocorrido anteriormente. Bom, e por fim, no ano de 1982, o qual Israel invadiu o território do Líbano para expulsar a OLP, que é a Organização de Libertação da Palestina. No mesmo período em que ocorreu um plano liderado pela Liga Árabe que visou a estabelecer um Estado para a Palestina. Assim, fazendo com que todos os territórios que já foram conquistados pelos israelenses fossem devolvidos. Foram conquistados no ano de 1967 e fossem devolvidos para os palestinos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que sirva como base para os estudos e provas posteriormente que virão. Obrigada e é isso. Beijo. Beijo.